Vai. Bora. Anatomia da armadura Berserker. Como ela funciona exatamente? Vai, Como exatamente solte. ela funciona? Não se referia a um objeto, mas por muito tempo o nome Berserk não se referia a um objeto, mas sim à própria natureza brutal daquele mundo. No primeiro capítulo, quando Puck viu a carnificina que Guts era capaz de causar, ele gritou: "Esse cara é Berserk". E era só isso, apenas a descrição de um estado de fúria absoluta. Mas foram necessários 200 capítulos de mangá para que uma arma recebesse o nome da própria cena. Cara, essa E se cena Puck foi muito achava massa. que Guts era Berserk antes, Que ele agora encontra a ele só armadura. teme que seu amigo se perca completamente na escuridão. A armadura Berserker, uma das armas mais icônicas e aterrorizantes de toda a ficção, ela transforma seu usuário em uma máquina de matar imparável. Mas o preço é literalmente tudo que você tem a oferecer. Hoje vamos mergulhar fundo na anatomia dessa armadura Dá pra morrer amaldiçoada, usando a armadura como ela Berserker. realmente Fácil. funciona. Assim. Ela é indestrutível, ela está viva e a pergunta que não quer Cheiro calar. de queimado? Ela será Cheio de queimado? Não. Mas queimado, que tipo de queimado? Madeira, fio, Não é madeira. Comida queimada. comida? Ah, então não é aqui. Eu não sei nada, nem lhe deixamos fogo assim. Então vai, solte. Daqui a pouco tá uma Essa é a fumaça. vizinha. Daqui a pouco tá uma fumaceira. Vou falar uma história. Uma vez. Fala, Alex! Boa noite só pros lindos. Oi, Então boa Alex. noite pra todos nós Nossa, aqui. faz tempo que o Alex não aparece. Tudo bem com o senhorito? Deixa eu contar uma história que uma vez eu tava mortaço de sono e eu tive a grande ideia de pôr um frango pra cozinhar, né? Fazer um franguinho desfiado assim à noite e tal. Aí eu coloquei o frango lá pra cozinhar e dei uma deitadinha no sofá assim, assisti. Daí eu acordei tipo umas 2 horas depois. Eu acordei umas 2 horas depois, a casa tava uma fumaça que só, uma fumaceira assim, ó, uma névoa na casa, aquele cheiro de frango. E o bombeiro na tua porta. Felizmente não, né? Mas, nossa, um cheirão de frango tostado, daí eu fui ver a panela, tava tudo... O frango, a água derreteu, o frango era desse tamanho e virou um negócio assim... Nossa senhora. Que Enfim, perigo, que perigo. falando de coisa queimada, não ponham coisa no fogo e vão deitar. Nem que você, vou dar uma deitadinha Uma aqui só. piscadinha. Não, esquece. Ó, o Alex tá saindo da facu. Ah, é porque o Alex falou que tava fazendo faculdade, por isso que ele não apareceu mais nas lives. Ah, é verdade. Fechou. Volte com cuidado. Boa volta pro senhor. Volte atento aí no caminho. Não sei onde você mora, mas, enfim, sempre Isso. bom, independente de onde seja. Vamos continuar então? Não deixe coisa no fogo e vão dormir. a ruína final de Guts. Fala galera, Léo Bortolucci aqui, espero que vocês estejam muito bem e hoje vamos falar sobre a arma mais perigosa e icônica de Berserk, a armadura Berserker. E se você é assim como eu, fã de mangás e animes, já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like e bora pro vídeo. Certamente. Para a gente entender o verdadeiro poder e o perigo dessa armadura, precisamos voltar ao capítulo 222 do mangá. Nesse ponto da história, o Guts está completamente destruído. Ele acabou de enfrentar uma manifestação parcial da Islã, membro da Mão de Deus, lá na região de Clifford. E não foi uma luta qualquer. O Guts sofreu ferimentos não apenas no corpo físico, mas no corpo astral também. Esse tipo de ferida não cicatriza com o tempo. Se ele não recebesse tratamento mágico adequado, essas feridas nunca fechariam e ele sangraria até a morte. No caminho de volta para a mansão da árvore espiritual da Flora, ele percebe que ela está sob ataque de apóstolos, e mesmo nesse estado, praticamente com um pé na cova, o Guts mergulha direto na batalha, e é aqui que ele encontra o Grumbald, o Cavaleiro Dragão da Chama. E galera, essa Saudades. luta é um massacre. O Guts é completamente dominado, ele é arremessado para todo lado, seus ferimentos reabrem e ele sabe que não aguenta mais um golpe do martelo de guerra do Grumbald. Ele precisava de uma armadura, no mínimo para se defender. É nesse momento de desespero absoluto que a Flora, mesmo hesitando, decide entregar a ele um artefato amaldiçoado que ela guardava a pedido do próprio Cavaleiro Caveira, a armadura Berserker. E aqui, galera, a gente já tem o primeiro grande sinal de perigo. A forma como Flora disse, "Eu não esperava ter que usar isso",
foi a primeira pista de que essa não é uma armadura comum. E o fato de que o Cavaleiro Caveira, o guerreiro mais antigo e misterioso de Berserk, tinha dado ela para fora guardar, isso é duplamente sinistro. Sim. Depois de enganar Grumbald e colocar o Guts em segurança, Shirk e companhia vestem a armadura nele imediatamente. E o que acontece? Ele se levanta. Rastejar há um momento atrás, agora está de pé. Mas, sendo Berserk, a primeira coisa que acontece é engolido por um apóstolo. Uma monstruosidade com uma barriga cheia de bocas e dentes. O bicho entra no campo aberto da mansão, aparentemente triunfante, mas começa a se sentir mal. A fonte da dor, um Guts ainda vivo, picando as entranhas dele com a Dragon Slayer de dentro para fora. Dentes. Assim que ele transforma o primeiro atacante em picadinho. Guts é atacado por um apóstolo gigante parecido com uma centopeia, que também o abocanha até a cintura. E esse cara é fatiado como um porco num bloco de açougue pelo espadachim negro. Essas duas cenas, galera, já mostram imediatamente o quão absurdamente durável é a armadura Berserker. Normalmente, qualquer tipo de armadura que o Guts usa em Berserk é destruída rapidamente ao enfrentar. É verdade, né? Ainda tava com a cabeça do... Da caveira. Não tava ainda com o elmo. Ele não tava 100% entregue. Enfrentar apóstolos. Você não precisa olhar além do eclipse para saber que essas entidades demoníacas conseguem perfurar metal blindado como se fosse manteiga. Sim. A armadura Berserk basicamente ignorou a força da mordida desses agressores, e ela continua a suportar abusos muito piores ao longo da série, sem nunca sofrer sequer um amassado. Ela é feita de um material extremamente resiliente que se equipara a Dragon Slayer em termos de robustez. Na verdade, ela pode ser estruturalmente até melhor que a Dragon Slayer, porque ela não requer reforja após múltiplos usos. Nunca vemos a armadura Berserk chegar perto de uma forja para reparo. Por outro lado, vemos ela resistir às chamas do Grumbald em sua forma de apóstolo dragão e sair praticamente ilesa. A armadura também não mostra sinais de danos ambientais. E o mais bizarro, ela pode se auto-reparar quando é violada. Isso sim a torna Isso é bizarro. Isso é muito bizarro. Agora que a gente entendeu a durabilidade absurda dessa armadura, vamos falar sobre como ela realmente funciona. Porque você pode pensar que o trabalho de uma armadura é fornecer proteção, certo? E a armadura Berserk cumpre com esse trabalho perfeitamente. Mas a realidade é que a proteção é apenas um benefício secundário. A função principal dela é eliminar a limitação anatômica conhecida como dor. A dor atua como um limitador natural que nos avisa quando estamos nos machucando. Se você tenta forçar seu corpo além do limite, a dor te impede de se ferir gravemente. Sim. O que a armadura Berserker faz é amortecer a sensação de dor a ponto dela se tornar completamente insignificante. Quando Guts veste a armadura pela primeira vez, ele fica chocado que toda a dor sua parece ter desaparecido. Quando vemos ele em ação em seguida, todos os seus movimentos são impulsionados a um ponto em que ele parece menos um espadachim e mais uma calamidade natural em armadura. Sim. Antes de vestir a armadura, o Guts mal conseguia desferir um golpe no Grumbald. Agora, ele está se catapultando em direção ao Cavaleiro Dragão de Chamas como um furacão. A força física do Guts aumenta a ponto do Grumbald questionar se ele está sequer enfrentando o mesmo homem. Graças ao aumento de atributos, Guts pode abrir caminho brutalmente através de qualquer coisa e pode até rachar a pele de Cordum de Grumbald, que deveria torná-lo um apóstolo quase indestrutível. Sem a dor atuando como limitador, Guts pode aniquilar legiões de inimigos em segundos. Você não pensou que uma armadura com habilidades tão overpowers viria sem desvantagens, pensou? A habilidade central da armadura Berserker é anular o conceito de dor. Mas as maquinações internas disso não são tão benevolentes. A razão pela qual o usuário não sente dor não é porque seu sistema nervoso foi imunizado. É porque suas emoções negativas afloram à superfície a ponto de a sensação de dor poder ser simplesmente ignorada. Sim. Pense em um momento de raiva ou medo extremo. Nessas horas, a adrenalina é tão alta que você pode se machucar e só perceber depois. A armadura Berserker basicamente mantém seu usuário nesse estado de espírito o tempo todo. Raiva, malícia,
medo. Esses se tornam a base das motivações do usuário. Isso acontece por causa da forma como a armadura foi feita. Ela está imbuída de um OD bastante sinistro. OD Ui, que no mundo aflição, de meu Berserk Deus. refere-se à energia espiritual, e a energia que reside na armadura destrava os aspectos mais sombrios da personalidade Esse que é o do usuário. problema. A raiva se torna combustível para fúria indolor, e tudo fica vermelho. Como o Guts já abriga uma escuridão profunda dentro de si, a mente dele é especialmente suscetível à influência da armadura. Sim. E uma vez que ele entra nesse estado, ele se esforça por apenas uma coisa: subjugar o que estiver à sua frente, não importa o custo. E essa última frase é mais profunda do que você pensa. O objetivo principal da armadura Berserker é manter seu usuário avançando numa luta. Tudo o que ela faz está a serviço disso, incluindo sua cura distorcida. Após sua primeira investida contra Grumbled, o corpo inteiro do Guts começa a sangrar. Não sentir a dor de um corte não significa que você não foi cortado. Sim. Esse é o risco. E para piorar, a armadura cura seu usuário da maneira mais macabra. Quando Grumbled quebra o braço e a perna do Guts, a armadura perfura a carne e os ossos dele e encaixa tudo de volta no lugar. Eu lembro Como disso. um marionetista consertando um boneco com pregos. Isso é Cara, tenebroso. ó a mente do Só Miura. dura enquanto a armadura estiver sendo usada. Assim que você a remove, tem que lidar com as consequências. E essa fúria cega, essa indiferença à própria vida, tem uma inspiração direta do nosso mundo real. O próprio Sérpico comenta que o Guts parece um guerreiro berserker, e o Kentaro Miura, gênio que era, não tirou isso do nada. Nos antigos mitos e contos populares nórdicos, os berserkers eram guerreiros que lutavam com pouca ou nenhuma consideração pela própria vida. Dizia-se que Só eram iam pra capazes cima. de resistir ao fogo e ao ferro por causa do estado de transe em que lutavam. Eles eram temidos tanto por inimigos quanto por amigos. As fontes divergem sobre se os berserkers lutavam de pele nua ou cobertos por camisas feitas de pele de urso, lobo ou javali. A palavra berserker, na verdade, significa camisa de urso em nórdico antigo, Aí, mas ó. todos concordam que os berserkers eram as melhores tropas de choque disponíveis no pior sentido possível. O estado de transe em que lutavam era provavelmente induzido por narcóticos, já que as culturas nórdicas eram conhecidas por se envolverem com drogas psicotrópicas, e isso Tá louco. basicamente Pode os tornavam crer. imunes aos efeitos de tudo que suportavam no campo de batalha. Você pode ver agora por que dizemos Meu que ódio o ficou Miura ruim. basicamente pegou o conceito de um berserker da vida Acho que bateu aqui. Pera aí, problemas técnicos. Boa noite pra Danizinha. Oi, Danizinha. Nosso menino Gustavo. Não, ainda não voltou o meu áudio. Aí, não voltou. Voltou. Agora, deu? Deu. A saída do fone ali do som tá uma bostoca. Foi? Foi. O meu não. Ah, Quando dá bom um, o outro dá ruim. E aí? Deu? Pra mim deu. também. É o menino Gustavo. Nosso precioso Gustavinho. Fala, Vinícius, tá no YouTube, manda lá no Live Pix pra nós. Vinicinho, Indicação. se tiver Twitch, chega lá, cola lá com nós na Twitch. Fala aí, Danizinho. Como é que tá? Ó, a Vitória chegou também. Aê! Presença da mulherada e o Thiago no chat. É isso mesmo, The Wolf. Depois desse vídeo é o teu. Isso, o próximo é o teu, The Wolf. Pode deixar, fica tranquila. Tua é que listinha. O movimento tava meio baixo, daí a gente botou. Um vídeo que a gente queria ver com vocês. Daí eu vou subir esse corte pro YouTube também. Porque os vídeos do Berserk dão boa. Beleza. Ah, tá. Tá Beleza. Fechou. Thiago, recebe bem a mulherada aí, Thiago. O nosso anfitrião da noite. Cuida real cuida delas. e inseriu que o Miura basicamente pegou o conceito de um berserker da vida real e inseriu ele na história.
o Guts pode suportar qualquer ataque de espada ou chama enquanto está na armadura, e o transe de batalha sanguinário em que ele entra torna difícil para ele diferenciar entre Que é essa cena ali que ele só vê sombra, tudo que né? você vê é vermelho, a forma do que está à sua vista faz pouca diferença. Em pelo menos 2 ocasiões, o Guts considerou atacar seus aliados no estado Berserk. Sim. Uma vez, E foi ele até tenso. avançou sobre eles e só foi parado graças a uma intervenção poderosa. Agora você Babadeira. entende por que referi a essa armadura como uma arma mais perigosa. Mas isso nos leva à próxima grande pergunta. Quem criou uma coisa dessas? No capítulo 361, finalmente descobrimos quem a criou, o mestre ferreiro anão Hanar. Ele também é o criador da armadura esquelética Fechamento. do Cavaleiro Caveira. E o próprio Esse Cavaleiro aí é Caveira brabo. foi o proprietário anterior da armadura Berserker. Ele mesmo diz isso para o Guts. Isso significa que a última vez que ela foi usada foi há 1000 anos atrás, quando o Cavaleiro Caveira ainda era humano. E aqui entra uma das teorias mais aceitas de Berserk. Acreditamos que o Victoria Cavaleiro mandou Caveira... R$ 23. É? Ah, tá. Foi 2 links. Boa, Vix. Valeu, Valeu. Vix. Manda o link já. Só Fechamento. copiar e jogar no navegador. Só saiu um. Caveira, que entra uma das teorias Hein, essa brisa do caveirão, da história dele, tipo, o ciclo com o Guts, meio que da história se repete, tal, e o caveirão ainda tá atrás de um dos da mão de Deus, lá, isso eu acho muito foda. E sempre que tudo tá lascado, quem que aparece lá? O Cavaleiro Caveira, ele chega lá e pá! Eu amo esse teorias homem. mais aceitas. Quando o Caveirão é Cavaleiro muito Caveira foda. Esse ser. ainda era humano. E aqui entra uma das teorias mais aceitas de Berserker. Acreditamos que o Cavaleiro Caveira é a alma vingativa do Rei Supremo Geyserk. Várias pistas no mangá confirmam isso, como a forma que Slan e outros personagens se referem a ele como Rei ou Vossa Majestade. Quanto ao motivo pelo qual ele usava a armadura Berserker como ser humano, bem, só pode haver uma razão grandiosa o suficiente: dominação mundial. No capítulo 53, descobrimos que o Rei Geyserk era conhecido como Rei Caveira, em parte porque usava um capacete em forma de crânio para a batalha, muito provavelmente a própria armadura Berserker. Após sua encarnação no Cavaleiro Caveira, Geyserk deve ter percebido a tolice de seu ego e fez com que Flora mantivesse a armadura em segredo. Isso foi até o dia em que o Guts precisou dela, e o Cavaleiro Caveira percebeu que era a hora da armadura escrever uma nova história. Como usuário anterior, o Cavaleiro Caveira sabe que a armadura faz ao corpo, e não é nada simples. O uso constante da armadura é extremamente perigoso. Quando uma pessoa se exercita até o limite absoluto com regularidade, ela pode acabar destruindo os próprios músculos. A armadura Berserker pega esse conceito e aplica a todos os 5 Foda. sentidos de uma pessoa até que nenhum deles funcione mais. O custo de alcançar uma Eu gosto disso, que não deixou o Guts apelão. Entendeu? Sim, não precisa cobrou, deixar teve um preço. o Miura ensinando como deixar um protagonista bom, sem ser aquela coisa apelona, tipo, sem explicação nenhuma. Tipo, Tá simplesmente ele jogou a armadura no peito e Por isso saiu que- matando geral. Por isso que o Griffith deve ter uma faia das boas. Tem que ter. força que quebra limites até que nenhum deles funcione mais. O custo de alcançar uma força que quebra limites é sacrificar uma parte dos seus sentidos. Com o tempo, os efeitos se acumulam. Mesmo depois de usar a armadura apenas uma vez, o Guts começa a sentir perda de visão e paladar. E tudo Tadinho. isso piora à medida que a série avança. Ele chegou a um ponto em que não consegue mais brandir a Dragon Slayer direito e só consegue distinguir vagamente as formas. De qualquer forma, é um negócio ruim para a pessoa que a veste, o que levanta a questão: a armadura Berserker está ciente dos efeitos que está causando? Ela tem uma consciência própria? A forma como ela se repara e a devastação total de alvos fazem o Guts sentir
que ele não é ele mesmo. Seus amigos notam que ele se torna a besta negra, e temos as manifestações da influência da armadura na sua mente do usuário na forma da besta da escuridão. O capacete da armadura assume a forma que a malícia do usuário toma na própria mente dele. A caveira era um reflexo da escuridão do Cavaleiro Caveira, e o lobo é o reflexo da malícia do Guts, a besta lupina da escuridão. A razão pela qual se sente que a armadura é senciente é porque, na primeira vez que o Guts a veste, ele experimenta um aumento massivo de sentimentos negativos. Mas temos que lembrar que a besta da escuridão é uma construção mental que o Guts criou para lidar com seu próprio trauma. Não reflete que a armadura em si tenha uma consciência. Portanto, podemos descartar que a armadura tenha uma consciência própria. É melhor assim, porque o Guts já tem muita coisa acontecendo na cabeça dele. E isso nos traz a pergunta final e mais sombria de todas. A armadura Berserker vai matar o Guts? É verdade que a armadura Berserker acabará matando ele de qualquer maneira, mas existe uma solução alternativa para fazê-la funcionar para você em vez de você sucumbir a ela. O Guts descobre isso e usa a favor dele em muitas ocasiões, mantendo a mente focada longe da malícia interior. Mas as circunstâncias mudam drasticamente. E o que é pior, o Guts já pode estar morrendo. Logo após o primeiro uso da armadura, o cabelo dele ganhou uma franja branca devido ao imenso estresse. Cada uso subsequente derreteu a carne dos ossos dele. O físico musculoso do Guts é bem conhecido, mas depois de usar a armadura constantemente, ele se tornou uma casca de si mesmo. Grande parte da condição atual do Guts tem a ver com o fato dele estar sofrendo um colapso mental. Nossas mentes e corpos estão conectados, e o Guts está vestindo a armadura que se alimenta da negatividade. Já sabemos que o Cavaleiro Caveira morreu lutando na armadura Berserker. O Guts tem trilhado o mesmo caminho, e o destino dele foi selado no dia em que ele foi marcado. O dia em que a armadura o consumir completamente será o dia em que o Guts estará finalmente livre de seus fardos, ou quem sabe, talvez ele acabe como o Cavaleiro Caveira por causa disso. A armadura Berserker é a metáfora perfeita para a jornada do Guts. Uma luta constante contra a própria escuridão, usando o próprio ódio como combustível, mesmo que isso consuma no processo. É uma arma de poder inimaginável, mas o preço é a própria alma. Mas e aí, galera? O que vocês acham? Que viagem. A armadura é a salvação ou a perdição definitiva do Guts? As duas Vocês coisas. acham que ele vai conseguir controlar ela até o fim ou vai acabar como o Cavaleiro Caveira? Deixem aqui nos comentários sua teoria. Não se esqueçam de deixar o like se você curtiu esse vídeo, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhar com aquele amigo que também é fã de Berserk. Tô compartilhando com vocês, meus amigos. Até o final do vídeo, muito obrigado por assistir. Espero você nos próximos vídeos do canal. É nóis. Valeu, The Nerd Show. Cara, vamos ver, como diz o Luigi, vamos ver as opiniões dos populares ali que eu quero ver. Vamos ver qual fita. A Vitória falou pra gente ver o edit antes, depois, na sequência dela. Não deixa eu esquecer. Não deixa a gente esquecer, Vi. Ó, o Marcos falou o quê? É basicamente um simbionte igual o Venom, só que nenhum benefício, fora usar toda a força. Mas ainda assim é um upgrade necessário para enfrentar o novo bônus do Falcão, Ai, com certeza. Vai ter que usar. Então significa que a armadura Berserker tem capacidade de desligar a dor, fazendo o Guts incapaz de reconhecer o dano causado quando ele faz coisas impossíveis que o corpo não deixava ele fazer por... Pode não gerar... tem vergonha. Pode gerar danos graves como mutilação, quebrar ossos e sangramento, dar um mortal giratório, causar dor nas costas e forçar os impulsos muito fortes, gerar hemorragia e quebrar o corpo. Acho que ele é mais ou menos por aí. É, por aí. Não, mas ó, lembrando que a armadura não recupera nada, Boa. só possibilita que o usuário use até onde desejar e suas funções motoras puder. Afinal, mesmo ela realocando os ossos para o local certo, para dar continuidade ao combate, ela faz através de perfurações na carne, que ao retirar a armadura, os ferimentos causados continuam lá até o usuário se recuperar. Isso Exatamente. É um negócio absurdo. Você coloca a armadura, você fica imparável. Só que a hora que você para,
Daí você tá lascado. E não é só isso, né? Essa parte, tipo, dos sentidos e tudo mais, acabar com os sentidos dele e aos poucos ir, tipo, degenerando o corpo e tal, é foda isso. É bem foda. Bom, é isso. Vamos ver o que nos aguarda. Vamos aguardar sair os próximos capítulos. Que daí a gente não tem que também ficar... A gente fica especulando, a gente fica ansioso. Não, vamos ver. A gente tem que deixar rolar. Vamos deixar rolar, vamos deixar rolar. É melhor deixar rolar.